Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos abrir o santo livro, Palavra de Deus inerrante. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Voltamos para Apocalipse, onde estamos estudando as 7 igrejas. E agora vamos estudar a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, verso 18 ao verso 29. Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao verso 19. Diz assim a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituições e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm a essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei entre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei também a estrela do amanhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque por meio da sua providência, o Senhor nos colocou aqui para podermos louvar o Senhor, cantar salmos, nos reunimos publicamente para adorar o Senhor em verdade e em espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou essas famílias. O Senhor protegeu de todo mal. O Senhor guardou a nossa fé. E pedimos que agora, nesse momento, Pai, que o Espírito Santo nos dê um coração e uma mente para compreender a sua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas almas. Que o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra. E que a sua glória e majestade possa ser manifestada sobre nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo que pedimos e agradecemos é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, então no nosso último estudo do Apocalipse, não domingo passado a gente deu uma pausa para estudar a parábola do casamento, das bodas, mas no nosso último estudo, irmãos, estudamos a igreja de Pérgamo. Quem lembra, a gente viu que a igreja de Pérgamo, Jesus traz alguns elogios, como ele costuma trazer nas igrejas, mas também traz queixas. No nosso último estudo, vimos que o elogio que a igreja de Pérgamo recebe do Senhor Jesus é que ela permaneceu firme em meio às dificuldades, às tribulações e à perseguição. Inclusive, o Senhor Jesus, ele fala para a igreja de Pérgamo que mesmo com a morte de um membro da igreja, Antipas
Antipas era um membro da igreja de Pérgamo, ele foi assassinado. Ele foi assassinado por crer no Evangelho, por ser um crente fiel. Ele foi assassinado. E o Senhor elogia a igreja de Pérgamo, que mesmo com a morte de um membro da sua igreja, eles permaneceram fiéis. Vimos como é importante manter a confissão do verdadeiro Evangelho. Antipas, ele é chamado de fiel testemunha, a ponto de ser perseguido naquele contexto do primeiro século, a ponto de pessoas tentarem tirar a sua vida e tiraram a vida dele, mas ele permaneceu fiel. E o Senhor elogia ele, chama ele de testemunha fiel. Mas, irmãos, também vimos um pouco sobre a queixa que o Senhor tinha com a igreja de Pérgamo. E qual que era a queixa? Era também uma tolerância. Hoje vamos ver aqui algumas coisas que a igreja de Tiatira tolerava, mas a igreja de Pérgamo também tolerava falsas doutrinas. Ao mesmo tempo que eles perseveravam no Evangelho, eles toleravam pessoas com doutrinas estranhas da igreja. Diferente de Éfeso, lembra que a gente estudou a igreja de Éfeso? E Jesus elogia a igreja, que eles até testavam, né? Eles provavam se aqueles que entravam eram verdadeiros apóstolos. Então, se na igreja de Éfeso, que a gente já estudou, alguém falava assim, olha, eu sou um apóstolo. Ele não ia chegar com autoridade, ele não ia chegar ensinando, ele não ia chegar ali com autoridade nenhuma. Na igreja de Éfeso, se alguém se intitulasse apóstolo, eles iam provar. Eles iam passar por aqueles requisitos, né? Você era um dos 12? Ah, tá. Você viu o Senhor ressuscitado? Não? Ah, então você não é apóstolo. O que você traz de mensagem aqui? Ah, não é o Evangelho? Então, se não estava com os 12, não viu o Senhor ressuscitado, não trazia o Evangelho, não era apóstolo. Então, a igreja de Éfeso fazia exames. Ela não tolerava falsos ensinamentos. Mas já a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, que vamos estudar aqui, vamos ver que eles toleravam falsas doutrinas. E a igreja de Pérgamo, que a gente estudou anteriormente, ela tolerava a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Quem lembra a doutrina de Balaão, a gente recapitulou um pouco da história de Balaão no Antigo Testamento. Balaão foi aquele que foi pago pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Ele se recusou 3 vezes de amaldiçoar Israel. E aí a gente vê que parece que Balaão não fez nada, mas quando você vai estudando mais o livro de Números, você percebe que Balaão, ele não amaldiçoou Israel, mas ele envia prostitutas para contaminar o povo de Israel, para que aqueles homens se contaminassem com a idolatria. Ou seja, por meio de imoralidade sexual, houve idolatria. A gente viu a relação entre a idolatria e a impureza sexual. A gente viu também que a igreja de Pérgamo, meus irmãos, eles também não toleravam, eles toleravam a doutrina nicolaíta. Qual que era a doutrina nicolaíta? A doutrina nicolaíta era a doutrina que defendia que o corpo humano não tem valor. O que tem valor é o espírito, é a alma. E sendo que o espírito tem valor e a carne não, os nicolaítas ensinavam que você podia ser um devasso, que você poderia fazer qualquer coisa com o seu corpo, que o importante era a sua alma. Um gnosticismo, propriamente dito. E os membros da igreja de Pérgamo toleravam os ensinamentos de Nicolau e também toleravam esses ensinamentos de Balaão. E esse foi o nosso último estudo da igreja. E agora, se o Senhor nos permitir, vamos estudar hoje a igreja de Tiatira, mais uma igreja. Meus irmãos, para a gente poder compreender um pouco alguns elementos dessa igreja, eu queria passar para vocês algumas questões históricas, porque Jesus vai fazer algumas afirmações que, se a gente não entender um pouquinho do contexto histórico de Tiatira, algumas afirmações de Jesus vão ficar meio vazias. Por exemplo, quando a gente estudou a igreja de Pérgamo, lembra que Jesus falou assim, olha, eu sei onde vocês estão, e onde vocês estão está o trono de Satanás. Se a gente não estudasse, se a gente não tivesse conhecimento que em Pérgamo tinha um templo de Zeus, a gente pensaria que de forma literal ali, Satanás poderia estar sentado ali, de forma literal. Se você fosse lá você ia ver lá Satanás, o anjo de luz lá, sentado no trono. A gente poderia pensar nisso. Mas quando a gente estuda a cultura antiga de Pérgamo, a gente percebe que lá o centro de adoração, o principal deus, os deuses falsos da Grécia, que era Zeus, estava lá.
Então, Jesus fala, olha, eu sei onde vocês estão e vocês estão lá onde o trono de Satanás está. Então a gente só pode localizar que Jesus estava falando ali do falso Deus eu e Satanás. A gente viu que quando alguém adora um ídolo falso, ele não está adorando um gesso por trás, está adorando Satanás. Ou seja, aquelas pessoas que levavam oferenda para Zeus estavam adorando Satanás. Por isso que o trono de Satanás estava lá. Então aqui na igreja de Tiatira, meus irmãos, a gente precisa entender alguns elementos para algumas afirmações de Cristo fazerem sentido para nós. Primeiro ponto, a cidade de Tiatira ela era conhecida por um comércio de artesanato. Então o que era produzido lá? Por exemplo, púrpura era produzido lá. Inclusive, quando a gente estudou Filipenses, a gente conhece lá na cidade de Filipos Lídia, né? Que vendia púrpura, porque Lídia ficava na Ásia Menor. Então, essa região de Tiatira, que fica na Ásia Menor, tinha o comércio de artesanato. Então você tinha lá púrpura, eu separei algumas coisas aqui, como corantes, aqui eles produziam vários tecidos. Então ali era um centro comercial. Então se você queria mexer com comércio na época de Tiatira, por exemplo, se você morasse na Ásia Menor e você tinha um comércio, o melhor lugar para você ir era Tiatira. Porque lá tinha um centro comercial de artesanato e outras coisas também. Mas, por exemplo, em Corinto era famoso pelos seus templos pagãos. Lá em Corinto tinha muitos templos pagãos, da deusa Diana, etc. E ali era um bom comércio para carnes. Por quê? Porque todo aquele sacrifício que era feito em Corinto, os comerciantes iam lá e pegavam aquelas carnes que sobraram do sacrifício e vendiam no comércio. Em Tiatira não tinha muito isso, tinha mais o quê? Era o comércio do artesanato. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê, irmãos? Porque em Tiatira havia uma espécie de sindicato. Eu acho que sindicato não é a palavra correta. Aqui, quando eu estudei um pouquinho, eles usam o termo guilda. O que era guilda? Era como se os comerciantes eles faziam alianças entre eles para promover o comércio. Então, por exemplo, eu quero vender roupa. Só que eu não tenho dinheiro para fazer uma barraquinha para mim. Eu vou chamar o João, que também quer vender alguma coisa. E aí nós dois juntos compramos uma barraquinha. Mas aí a gente percebe que a nossa feira está pequena. Então vamos chamar uma outra pessoa para juntar e fazer ali um comércio. Então havia uma associação entre os comerciantes, como se fosse um sindicato, para que pudesse haver o comércio. Então, por exemplo, se eu quisesse vender alguma coisa em Tiatira, eu tinha que me associar a esses homens, para eu poder colocar minha barraquinha lá para mim vender o meu artesanato ou qualquer outra coisa. Então, muito importante esse detalhe, meus irmãos, que Tiatira tinha essa espécie de sindicato. Se você quisesse trabalhar lá no comércio, você tinha que se associar a tais homens. E o associar com tais homens era perigoso para o cristão, porque eles só aceitavam homens que prestavam culto a Zeus, o filho de Zeus, Zeus está em Pérgamo. Tiatira, o filho de Zeus era Zimmer, eu coloquei o nome aqui, nome bem diferente aqui, ó, Tíramos. O nome do filho de Zeus era Tíramos. Então você tinha Zeus lá na cidade de Pérgamo, e agora na cidade de Tiatira você tem um templo do filho de Zeus, Tíramos. Então, se eu quisesse colocar minha barraquinha lá, para mim poder vender, eu tinha que participar de um culto, para mostrar minha lealdade, eu participaria de um culto do filho de Zeus. Ao mesmo tempo, a igreja de Tiatira, ela era muito fiel ao imperador. Você tinha que declarar que César era o filho de Deus. Você tinha que praticar dois tipos de idolatria. Você tinha que participar do culto ao filho de Zeus, e na sociedade você tinha que declarar que César era o filho de Deus. Então são duas informações muito importantes para a gente poder entender como era difícil um cristão trabalhar no comércio lá. Era difícil. Você não poderia simplesmente chegar lá e vender. O cristão, ele tinha que decidir. Ou ele trabalhava no comércio e fazia tais coisas, ou ele tinha que fazer o comércio dele em outro lugar. Ele não poderia fazer o comércio dele sem participar da idolatria. Então, meus irmãos, tendo isso em mente, vamos para o verso 18. A gente vai começar a entender um pouquinho agora, depois que a gente teve essa parte desse contexto histórico. Vamos para o verso 18. Diz assim o verso 18.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos com chamas de fogo e os pés semelhante aos de bronze. Olha só que interessante. A primeira afirmação de Jesus para a igreja de Tiatira é: aqui quem diz é o Filho de Deus. Você não vai encontrar essa expressão Filho de Deus, Jesus assumindo o título de Filho de Deus em Apocalipse, fora de Tiatira. Dentro do Apocalipse, Jesus vai falar que é Deus. Dentro do Apocalipse, Jesus vai falar que ele é o Senhor. Mas a única expressão que você vê Jesus falando que é o Filho de Deus é em Tiatira. Esse é um detalhe muito importante, meus irmãos. Jesus falar que ele é o Filho de Deus. Eu sei que para nós é meio óbvio isso, que Jesus é o Filho de Deus, e para qualquer cristão bíblico é óbvio que Jesus é Filho de Deus, mas uma coisa interessante, essa afirmação aqui, ela tem um sentido, ela tem uma resposta. Lembra que eu falei para vocês no começo, agora há pouquinho, que para você participar do comércio de Tiatira, você tinha que fazer duas idolatrias? Primeira, prestar um culto ao Filho de Zeus, e o quê? Declarar que César era o Filho de Deus. Socialmente, para você ser aceito no comércio, você tinha que fazer essas duas coisas. Adorar o Filho de Zeus e declarar publicamente: César é o Filho de Deus. E qual é a primeira coisa que Jesus fala para a igreja de Tiatira? Eu sou o Filho de Deus. Isso é muito importante porque Jesus quer colocar os pingos nos is. Ele quer ensinar assim, enquanto as pessoas aí vão falando que César ou qualquer outro é o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Jesus roga para si toda a autoridade. E aqui ele diz ainda que ele tem os olhos de fogo e os pés semelhantes aos de bronze. A gente viu essas características no capítulo 1. Olhos de fogo significa vingança. Jesus está dizendo, eu sou o Filho de Deus. E ele está com os olhos com vingança. Os pés de bronze representa, como a gente viu em Daniel, eu passei por Daniel, os pés significa pisar, destruir. Roma, quando é descrito lá em Daniel, ela tinha pés, se eu não me engano, de madeira, uns pés que destruíam. Então, quando Daniel fala de uma besta que vem pisando e destruindo, ele fala que é o Império Romano. Só que aqui Jesus está mostrando que os pés dele é de bronze, superior aos pés de Roma. O Império de Roma não é nada comparado ao Império de Cristo, ao Reino de Cristo. E aqui ele diz que ele tem os olhos com fogo, e ele diz que é o Filho de Deus. Jesus está dizendo assim para a igreja, olha, eu sou o verdadeiro Filho de Deus. César não é o Filho de Deus. E outra, os meus olhos estão em chamas, porque o meu juízo virá. E veio. Anos depois, Nero cai junto com o Império Romano e ele é morto. O verso 19, irmãos, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, o verso 18, Jesus agora começa a elogiar a igreja de Tiatira. O primeiro elogio é: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras e o teu amor. Irmãos, aqui a palavra amor, a gente tem 3 palavras no grego que descrevem amor. E uma delas, que está aqui, é o amor ágape. Essas palavras, normalmente, elas têm as suas variações. Em alguns momentos, a palavra ágape, ela até está relacionada a um amor ali entre irmãos, ali um amor entre homem e mulher. Mas a maioria das expressões ágape está muito relacionado a um amor incondicional. Então, quando você vai pegar ágape, está muito relacionado do amor de Deus pela igreja. Existem as variações, tá? Existem as variações. Eu não estou batendo o martelo que ágape é só o amor incondicional de Deus pela igreja. Existem as suas variações quando você pega lá o grego. Mas a maioria das vezes revela o amor de Deus para a sua igreja. O que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira? Conheço as tuas obras, verso 19. Conheço as tuas obras e o teu amor. O Senhor Jesus está dizendo que, além de conhecer os feitos da igreja de Tiatira, ele sabe que aquela igreja ama ele de forma incondicional. O Senhor está elogiando a igreja, dizendo, olha, eu conheço o amor de vocês por mim. Por quê? Porque vocês passam por dificuldades e vocês me amam. Vocês passam por provações e não me abandonam. Eu conheço o amor de vocês. Então aqui o primeiro elogio do Senhor
para a igreja de Tiatira é mostrar que aquela igreja tinha um amor incondicional por Deus. O segundo elogio, ele diz aqui, conheço a tua fé. Ou seja, eles tinham uma verdadeira fé. Eles não tinham apenas um conhecimento intelectual sobre o Senhor. Eles tinham uma fé. Eles criam de forma verdadeira do Evangelho. Tinha frutos na vida daquela igreja. Aquela igreja não tinha só... Ela não amava só a liturgia. Ela não amava só a comunhão com os irmãos. Eles tinham fé no Evangelho. Jesus fala, eu conheço a fé de vocês. Porque muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe que vivem na hipocrisia. E nós talvez já tenhamos em algum momento da nossa vida vivido isso. A ilusão de ir para a igreja, de estar reunidos, mas por outros interesses. Mas aqui o Senhor elogia uma verdadeira fé. Realmente eles criam no Evangelho. Eles criam na morte e ressurreição de Cristo. O texto continua, verso 19. O teu serviço. A palavra serviço aqui, irmãos, no grego, tem a ver com a palavra diaconel, que é a mesma palavra, é uma palavra variada da palavra que é usada por diácono, aquele que serve. O terceiro elogio da igreja, irmãos, é que era uma igreja que servia. Era uma igreja que servia uns aos outros. É uma igreja que amava uns aos outros. Então você tinha uma igreja que amava incondicionalmente o Senhor, você tinha a Tiatira que tinha fé no verdadeiro evangelho, e também eles tinham um amor na prática, o diaconel. Então, eles liam as cartas de Paulo, quando Paulo fala, olha, não considerem apenas o problema de vocês, mas considerem o seu irmão. Olha, as parábolas de Cristo, quando Cristo vai falar do amor com os irmãos, com o amor ao próximo, eles viviam o verdadeiro evangelho. Ou seja, a igreja de Tiatira, eles viviam o amor bíblico. Era aquele amor sacrificial. Essa semana, ou outra semana, agora eu não lembro, que eu falei de João, do amor entre os irmãos. A ponto de João falar assim, olha, você deve morrer pelo seu irmão. Você deve morrer pelo seu irmão. Tiago vai falar muito desse amor com o próximo, na igreja também. Ou seja, é aquele amor, irmãos, que ele não está relacionado em receber bens. Mas é amor mesmo, é se preocupar com o seu irmão. É estar disposto com o seu irmão. Sabe por quê? Porque você tem que entender que o Jesus, ele não morreu só por você. Jesus morreu pelo seu irmão. Jesus, ele não deu a vida só por você. Ele deu a vida pelo seu irmão. Então, o João fala isso, né? Para a gente poder entender o amor com o nosso irmão, a gente tem que entender que, da mesma forma que Deus me amou, eu tenho que amar o meu irmão. E da mesma forma que Cristo morreu por mim, ele morreu por meu irmão. O texto continua. Verso 19. A tua perseverança. Então o Senhor reconhece que aquela igreja... Por que perseverança, irmãos? Por que perseverança? O que aquela igreja estava passando? Como eu disse no início da introdução histórica, você não poderia ser um comerciante qualquer lá em Tiatira. Você tinha que passar por esse processo religioso, né? Prestar culto a filho de Zeus. Você tinha que declarar que César é o filho de Deus. Aqueles irmãos de Tiatira, eles tinham que perseverar mesmo. Porque, e agora? Se eu sou um vendedor, se eu quero pôr as minhas coisinhas para vender, como que eu vou vender estando lá? Como que eu vou vender tendo que passar por tudo isso, melhor dizendo? Não tem como, irmãos. Era uma dificuldade muito tremenda. Porque você está num local onde ali a forma de maior renda é o comércio. E você não poderia estar lá. Você teria que vender em outro lugar. Né? Não tinha rede social naquela época. Né? Ah, tá beleza, eu não vou vender na praça, mas eu vou anunciar aqui no meu Facebook. Não tinha isso. Eles tinham que arrumar outras maneiras para ganhar dinheiro. Por isso que o Senhor fala, conheço a perseverança de vocês. O texto continua. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O último elogio de Cristo é que as obras da igreja de Tiatira, as últimas obras deles, ou seja, o evangelho que eles estavam vivendo, os frutos do evangelho que eles estavam vivendo, eram superiores
as primeiras deles. Olha só que interessante. Jesus está falando que aquela igreja cresceu espiritualmente. Aquela igreja conheceu o evangelho, ela creu, ela produziu frutos. Mas conforme ela foi passando o tempo, ela começou a produzir mais frutos do que no passado. Houve um crescimento espiritual. Muito hoje a gente vê nas mídias sociais a importância do crescimento do crescimento profissional, né? Até entre nós falamos, né? O quanto nós precisamos crescer profissionalmente, que não é um problema nenhum, tá? Crescer profissionalmente, trazer mais renda para nossa família. Isso não é problema nenhum, não tem detalhe, não tem observação. Realmente é muito bom a gente crescer profissionalmente. Intelectualmente também, melhor ainda. Que a partir do conhecimento intelectual você pode crescer profissionalmente. O crescimento pessoal, né? Muitas pessoas aí procuram crescimento pessoal. Hoje é muito nítido que o homem ele procura algum tipo de crescimento. É normal isso. Mas algo mais importante do que esses tipos de crescimento é o crescimento espiritual. Acima de tudo. Acima do crescimento profissional, tem que estar o crescimento espiritual. Acima do crescimento intelectual, das artes, da poesia, das ciências em gerais. Acima de todos esses tipos de conhecimento. O conhecimento espiritual tem que ser o primeiro lugar. A gente não deve se preocupar com qualquer outro tipo de crescimento em nossa vida. Olha, é uma coisa muito, muito interessante isso. A gente tem que se preocupar primeiro com o nosso crescimento espiritual. Acima de qualquer coisa. Então a gente busca muito melhoras no nosso trabalho, a gente procura muitas melhoras na nossa vida e não é errado, como eu disse, não é errado procurar isso. Mas se o nosso conhecimento do Senhor parar, aí é um problema. Se nós começarmos a valorizar muito mais o crescimento do trabalho do que o crescimento na vida espiritual nossa e da nossa família, é um pecado. A gente tem que pensar, primeiramente, o que nosso Senhor Jesus falou no Sermão do Monte? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E não só para nós, irmãos, para a nossa família. Quantas vezes você já não viu em filmes ou presenciou pais e mães desesperados, ansiosos, para que o seu filho se torne um advogado, que se torne dono de uma empresa, que se torne um médico, que se torne um advogado, doutor. Não, meu filho, ele vai ser um grande médico. Meu filho vai ser um grande dono de empresa. Meu filho vai ser um grande advogado. E eles colocam como uma meta para os seus filhos ter dinheiro, carreira. E como eu disse, por si só essas coisas não são erradas. Por si só. O problema é que essas pessoas estão valorizando muito mais o dinheiro, muito mais a carreira, do que o evangelho. Aí está o problema. Antes de nós pensarmos o que os nossos filhos vão ser, ou o que as nossas filhas vão ser, antes de qualquer coisa, olha, a Aliciane, a Isabela, a Helena, antes de nós pensarmos o que elas vão ser quando crescer na sociedade, olha, quando eu morrer, eu quero deixar uma casa para a Aliciane, eu quero deixar uma casa para ela. Eu quero deixar um carro para ela. Antes de eu pensar nessas coisas, eu tenho que pensar, ela creu e confessou Cristo? O objetivo nossos, como os pais e mães, é fazermos que as nossas famílias, os nossos filhos, eles cresçam no conhecimento do Senhor. Esse é o nosso principal objetivo. Se isso não tiver na nossa cabeça, miserável, nós somos miseráveis. Deus vai cobrar isso de nós. Se nós não colocarmos isso em nosso coração, de ensinarmos o Evangelho para os nossos filhos, para que eles possam crescer, confessar a Cristo, nós seremos miseráveis. Falhamos como pais. Não vamos falhar como pais se, de repente, não deixarmos uma casa para nossas filhas. Não teremos falhado como pais se não deixarmos um carro. Mas teremos falhado se nós não tivermos ensinado o Evangelho para os nossos filhos. O texto diz aqui, olha só, voltando lá para o verso 19. A tua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Voltando ainda na questão do crescimento espiritual.
Meus irmãos, aqui a igreja de Tiatira é elogiada, porque as obras delas, naquele momento, eram superiores. Aqui obras, eu digo para vocês, é o crescimento espiritual, tá? É o fruto do evangelho. Não estou dizendo que é alguma coisa meritória para eles serem salvos, não é isso. É os frutos do evangelho. Os frutos daquela igreja eram maior do que no passado. Isso tem que fazer a gente refletir numa coisa. Há 5 anos atrás, se nós pegássemos a nossa vida, há 5 anos atrás, ela teve um crescimento espiritual ou não? Ela cresceu espiritualmente? A nossa vida, como cristãos. A gente está aqui 1 ano, né? A gente está vivendo o segundo ano da congregação reformada. Se voltar 1 ano atrás, tem mais frutos? Tem frutos? Tem crescido? Nossa fé cresceu? A nossa piedade cresceu? Estamos mais piedosos, zelosos com o Evangelho, com o nome do Senhor? Isso aqui, quando eu olhei para esse texto e vi, nossa, eles cresceram espiritualmente, eu já olhei para mim. Falei, Senhor, se eu voltar 5 anos atrás, será que eu cresci, eu produzi frutos a mais para o Senhor? Será que eu continuo estagnado? Será que eu leio mais a Bíblia? Será que eu oro mais? Será que eu tenho mais prazer na reunião pública? Eu tenho mais prazer no dia do Senhor? Será que eu estou crescendo espiritualmente? Esse texto tem que fazer a gente refletir a nossa fé. A nossa fé tem crescido? Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituições e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E aqui a gente começa com as queixas do Senhor, à igreja de Tiatira. E qual é a primeira crítica do Senhor à igreja? É o tolerar. Eles toleram uma mulher que se diz profetiza. Aqui o Senhor, meus irmãos, aqui o Senhor, ele fala que tem uma mulher que se chama Jezabel. Jezabel. O interessante, meus irmãos, é que como é importante a gente entender o simbolismo do Apocalipse, né? Por que é importante entender o simbolismo do Apocalipse? Aqui o Senhor Jesus não está falando da Jezabel, lá do Antigo Testamento, que corrompeu o culto e o povo da aliança. Não é aquela mulher. Aquela mulher já tinha morrido há 3 mil anos atrás, desde aquela época que foi escrito o Apocalipse. Mas aqui o Senhor Jesus está mostrando o símbolo. Da mesma forma que a verdadeira Jezabel, lá do Antigo Testamento, ela contaminava Israel, existia uma mulher literal que tinha as mesmas atitudes e ações daquela Jezabel. Então, é que nem quando João Batista foi confundido com quem? Com Elias. Mas João Batista não era a reencarnação de Elias. Mas as atitudes e as pregações de João Batista se assemelhavam a Elias. Mas João Batista não era Elias. E aqui também não é a Jezabel do Antigo Testamento, mas era uma mulher que tinha as mesmas atitudes e práticas do que a mulher do Antigo Testamento. Então, é muito importante entender esses símbolos, porque senão a gente vai pensar que houve uma reencarnação, uma ressurreição lá, alguma coisa fora do padrão da Escritura. Então a própria Escritura nos dá a interpretação correta. E aqui, ele nos fala, irmãos, verso 20, tenho porém contra ti que toleras. Então eles estavam tolerando essa mulher. E meus irmãos, como diz John MacArthur, a tolerância vem montada num cavalo chamado covardia. A tolerância, ela vem montada num cavalo chamado covardia. Vocês conseguem entender que esses irmãos da igreja de Tiatira, eles passaram por tribulação, dificuldade para trabalhar, permaneceram, o Senhor elogia eles, mas a queixa contra eles é a covardia. Eles enfrentaram dificuldades tremendas para trabalhar, para sustentar sua família, mas perderam para a frouxidão. Eles foram frouxos. Eles toleraram falsos ensinamentos. Eles toleraram que aquela mulher e aquela doutrina entrasse na igreja. Irmãos, a covardia, ela é algo muito perigoso. A covardia é algo muito perigoso.
E aqui covardia, meus irmãos, eu não estou dizendo assim covardia que é aquele cara que quer brigar com todo mundo. Eu não sou covarde, não. Eu não aceito desaforo para casa, eu vou brigar. Não estou falando de covardia sendo o oposto disso, né? Dizer que, então já que eu tenho que brigar com todo mundo. Não é isso. Eu estou falando covardia no sentido espiritual. O covarde é aquele que não defende a verdade. Eu estou falando desse covarde. Eu estou falando que tem que sair brigando com as pessoas na porrada. Não é isso. Aqui é o covarde em relação à verdade de Cristo. Irmãos, e isso na prática é algo muito real. A covardia é um câncer. Imagina, irmãos, que alguém na minha casa pule o muro e eu sou um covarde e não venho enfrentar o ladrão. E o ladrão vai lá e rouba a minha casa e faz mal para minha filha e para minha esposa. Olha o mal, olha a desgraça que é ter um homem covarde dentro de uma casa. Onde um animal, um pitbull entra aqui dentro e o homem, estou com medo. E aí vai e deixa o animal fazer um estrago, machucar a sua família. Olha como a covardia ela é um câncer. Numa empresa, um gerente que é covarde, que não consegue resolver os problemas da empresa, a empresa vai lá e quebra e fale. Porque foi covarde, porque ele não conseguia conversar, demitir, enfim, contratar. Na igreja, irmãos, aqui, ó, a prática na igreja. Quando Jesus repreende aqui, ó, vocês toleram, sabe quem está na linha de frente aqui? Pastores e presbíteros. É os primeiros. Jesus está cobrando aqueles homens, ó. Pastores e presbíteros, vocês são covardes. Porque vocês permitiram que aquela mulher, junto com seus ensinamentos, entrassem dentro da igreja. Vocês são covardes. Por que as igrejas hoje, elas estão afundadas em pragmatismo, heresias, covardia? Covardia. São homens que estão com medo de perder, talvez, credibilidade, medo de perder dinheiro, medo de perder status. E aí se acovardam com a verdade. Chegam diante da situação, se acovardam. Não, é só um probleminha, não tem problema. O importante é o que nos une. Não tem problema isso aqui vai atrair mais gente. Mas no final, irmãos, é covardia. E os presbíteros e os pastores da igreja de Tiatira estavam sendo chamados de covarde pelo Senhor Jesus. Ele continua dizendo: Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Agora a gente está nessa mulher, essa personagem, Jezabel. Como eu falei, não era a do Antigo Testamento, mas as atitudes dela representavam a Jezabel do Antigo Testamento. Ela comete aqui 2 pecados. O primeiro, ela se diz profetiza e ensina aos homens. Primeiro pecado dela. A primeira coisa que a gente tem que atender aqui é que ela se levanta com autoridade de ensino. E o pior de tudo, ainda ensinando abominações ao Senhor. E o segundo ponto, aqui diz ainda, irmãos, podem voltar para o verso 20 aqui, ó. Ensina, mas ainda o quê? Seduz. 2 práticas que ela estava fazendo. Ela ensinava doutrinas falsas e seduzia os homens por meio da sedução. Por meio da sedução, ela trazia aqueles homens para a idolatria e para a prostituição. Os 2 pecados que essa mulher cometia. E o que ela fazia? Eles se prostituírem e comer coisas sacrificadas a ídolos. Meus irmãos, as coisas sacrificadas a ídolos aqui significa o quê? Que nem Paulo fala lá em 1 Coríntios. Esses homens estavam relacionados, o comer aqui, a estar lá no templo. Aqueles homens, eles comiam o sacrifício participando do culto. Então o que Deus repreende aqui é que aqueles homens, aí vem aquela volta ao que da igreja de Pérgamo, né? Imoralidade sexual leva o que? A idolatria. E aqui é a mesma coisa, eles se prostituíam e comiam do sacrifício no templo. Esses eram os ensinamentos daquela mulher, dos quais os presbíteros e os pastores, eles se acovardaram. Verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. O verso 20 diz que o Senhor,
Ele deu tempo para aquela mulher se arrepender. O interessante, irmãos, é que, com certeza, Deus enviou pastores, enviou mensageiros para anunciar o arrependimento daquela mulher. Porque aqui está dizendo que houve um tempo para que ela pudesse se arrepender das suas más obras. Deus não executou o seu juízo, por mais que, se Deus quisesse executar o seu juízo diretamente nela, ele ainda seria justo. Mas Deus mostrou sua misericórdia por essa mulher. Ele diz, olha, eu dei um tempo para que ela se arrependesse. Então, possivelmente, Deus mandou ali homens, pregadores, anunciaram o arrependimento, pode ser até os próprios pastores e presbíteros da igreja de Tiatira, para que aquela mulher se arrependesse. Mas olha o que aconteceu. Dele tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Ela negou o arrependimento, irmãos. O texto diz que ela negou o arrependimento. Verso 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu quero uma coisa interessante, quando eu li esse texto e eu vi um comentário, o verso 22 ele é muito interessante. Eis que a prostro de cama. Eis que Deus fala, olha, eu prostro ela numa cama. Eu coloco ela numa cama. Isso é um trocadilho. Quando eu li o comentário, minha cabeça, isso é um trocadilho. Deus fala, eu vou pegar ela e vou pôr numa cama. Da mesma forma, olha só que interessante, essa mulher seduzia os homens e levava para a cama. E agora Deus fala, eu também vou pôr você numa cama, mas eu vou pôr você numa cama executando o meu juízo. Eu vou matar você. Eu vou executar o meu juízo contra você. É um trocadilho muito interessante, porque ela seduzia e levava os homens para a cama. Agora ela vai ser levada para uma cama também, mas uma cama onde ela receberia o juízo de Deus. O texto continua. Bem como eis que próximo uma cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então o Senhor coloca também um alerta para aqueles que estavam caindo na doutrina dessa mulher. Irmãos, então esse texto aqui nos mostra como é perigoso crer em falsas doutrinas. Como é perigoso, irmãos. O Senhor aqui está ameaçando não só aquela que estava ensinando a doutrina, mas ela está ameaçando aqueles que estão crendo. Volta lá para o verso 22. Verso 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras, que ela incita. Ou seja, aqueles homens que não se arrependerem das obras, mas dos ensinamentos que criam de Jezabel, da Jezabel da igreja de Tiatira, receberem o juízo do Senhor. Verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus fala no verso 23, matarei os seus filhos. E aqui os seus filhos não são os seus filhos que ela gerou na carne, mas os seus filhos são aqueles que criam na sua doutrina. Jesus assemelha que aqueles que criam na doutrina de Jezabel são filhos dela. Isso acontece também com Paulo e Timóteo, né? Você vai ler as cartas paulinas, o que Paulo chama Timóteo? Chama de filho meu na fé, né? Filho meu na fé. Então, da mesma forma que acontece com Paulo, onde ensina o evangelho a Timóteo, e Paulo o chama de filho, nessa forma simbólica, o Senhor Jesus também chama aqueles que criam na doutrina de Jezabel como filhos dela. E ele fala no verso 23, matarei os seus filhos. E olha só, irmãos, que detalhe importante que o Senhor Jesus fala. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Irmãos, aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, eu vou executar o meu juízo com ela, então eu vou trazer punição a ela, vou trazer para os seus filhos, mas olha a motivação do Senhor, para que vocês de Tiatira saibam que sou eu que sondo coração e mente. Talvez na sua tradução vai estar rins ou estômago, né? Porque eles acreditavam que
as emoções vinham desses órgãos, né? Mas o Senhor diz, olha, eu vou executar o meu juízo com os filhos de Jezabel para que vocês saibam que eu sou aquele que sonda corações. Sou eu que recompenso cada um conforme as suas obras. Isso nos ensina, irmãos, que o juízo de Deus, ele serve para algumas coisas. Primeiro, para purificar a igreja. Purificar a igreja. O juízo de Deus serve para purificar a igreja. Você vê no Antigo Testamento, várias vezes, Deus fala, olha, escolham entre bênção ou maldição. Olha, Josué fala, eu e minha casa servirei ao Senhor. E quem for do outro lado lá não vai servir ao Senhor. O que acontece? Deus vai lá e mata aquele povo. O juízo de Deus, irmão, serve para purificar a igreja. Para trazer temor. Trazer temor, né? Quem lembra do relato lá de Atos? Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Eles fizeram um compromisso com os apóstolos de vender um terreno e entregar para os apóstolos. Eles fizeram o compromisso. Os apóstolos não pediram nada para eles. Pedro, melhor dizendo. O que eles fizeram? Eles venderam lá, viu que a moeda era grande, né? E deram o quê? Uma parte, reteram uma parte para eles. E aí tem aquela pregação de Pedro, né? Por que você fez isso? Você não mentiu a mim. Você não mentiu para mim. Você mentiu para o Espírito Santo. E aí Deus executou o juízo na igreja. Quando você termina de ler aquele relato, diz que houve temor na igreja. Ou seja, o juízo de Deus é para purificar a igreja e trazer temor, irmãos. Trazer temor. A gente não pode pensar que a igreja do Senhor ela foi abandonada. Não foi abandonada. Olha aqui o Senhor falando. Eu vou matar aqueles homens para vocês saberem que eu sou o que sonda corações e sou eu que retribuo. Purificou a igreja e trouxe temor para a igreja. Verso 24. Digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm a doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei entre vós. Olha só, o Senhor Jesus agora diz uma coisa interessante. Ele fala à igreja de Tiatira e aos demais, os quantos não criam nessa doutrina e nem conheciam as profundezas de Satanás. Irmãos, toda falsa doutrina, ela vem de Satanás. Toda falsa doutrina vem de Satanás. Aqui o Senhor está dizendo assim, olha, aqueles que não creram, que não caíram nessa doutrina, não conhecem as profundezas de Satanás. Não existe neutralidade, irmãos. Ou nós cremos no verdadeiro evangelho, naquilo que Deus revelou, ou a gente está acreditando em Satanás. Por isso que quando a gente fala de doutrina é algo muito sério, né? Esse discurso que doutrina não importa é o slogan de Satanás. Satanás adora isso. Por que Satanás ele ama isso, né? Ele ama essa confusão. Por que ele ama essa confusão? Porque se você não adora a Deus, se você não crê em Deus, você está crendo nele. Não tem uma terceira via. Verso 25. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha, verso 25. O que é esse conservar o que você tem? Isso aqui não é dinheiro, não é posse. O guardar, o reter o que você tem, é o Evangelho. É o Evangelho. Enquanto você tem aqueles que receberão o juízo por caírem nas falsas doutrinas, na idolatria, aquele que conheceu o verdadeiro Evangelho, guarda. Lembra que o Davi fala? Guardei a sua palavra para não pecar contra ti. Davi não queria que a palavra de Deus saísse do coração dele. Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira, não largue do Evangelho. Não abandone o Evangelho. Isso serve para nós. Para nós, no momento de dificuldade, aflição, a gente fica balanceado, né? Aqui a igreja aqui recebendo ataque de heresia, ameaça de Cristo. E o que o Senhor aconselha no momento de dificuldade? Qual que é o conselho de Deus? Guarda o que você tem. Isso é para nós. Nos nossos momentos de angústia, nossos momentos de dificuldade, qual que é o passo? Qual que é o passo? Desistir? Não.
é é lembrar do Evangelho. É lembrar das promessas de Cristo. É lembrar do contentamento em Cristo. Tem que guardar isso. Isso não pode sair do nosso coração. Mesmo na morte, mesmo na dor, na dificuldade e até na alegria, irmãos. Porque muitas vezes a gente se distrai com a alegria. Não estou dizendo que é errado ser alegre, tá? Ser feliz com o seu trabalho, ser feliz com o que você tem. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes, irmãos, a alegria nos distrai. A empolgação nos distrai. E o Senhor Jesus diz aqui no verso 25: quanto a vocês, guardem o que têm. Isso é para nós, irmãos. Independente do que estamos passando em nossas vidas, as dificuldades, nós temos que guardar o Evangelho no coração. Lembrar das promessas do Evangelho. Verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Eu lhes darei autoridade sobre as nações. Aqui vem aquela problemática de você literalizar o texto bíblico. Aqui tem uma verdade literal. Nesse texto, irmãos, tem uma verdade literal, mas ele é dita de forma simbólica. Como que é isso? Uma verdade literal dita de forma simbólica. Como que a gente faz isso? É uma verdade literal, mas ela foi dita de forma simbólica. Como que isso acontece? Jesus falou assim, olha, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e do meu sangue terá a vida eterna. É uma verdade literal dita de forma simbólica. Qual que é a parte literal? Se você crer em Cristo, você tem a vida eterna. Qual que é o símbolo? O pão. O comer o pão. O comer o pão não é literal. Mas ele está dizendo que teremos a vida eterna se cremos nele. O que significa aqui, irmãos? Quando ele diz, verso 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Qual que é a verdade literal de forma simbólica? A verdade literal é que nós, quando eu digo nós, eu não estou dizendo nós aqui, irmãos, nós aqui, congregação, mas eu digo aqui a igreja como um todo. Aqui eu digo como todo o corpo de Cristo. O que é a autoridade sobre as nações aqui? Cada vez mais que o evangelho for triunfando contra os seus inimigos, contra o sistema do mundo, cada vez mais o evangelho crescendo, os inimigos de Cristo serão destruídos. Por exemplo, o inimigo de Cristo na época aqui era quem? Os judeus, que mataram Cristo, e os romanos. E, ao passar dos anos, eles caíram, eles foram destruídos. Certo? O que eu quero que vocês entendam, quando Jesus fala que aquele que vencer, aquele que vencer e perseverar até o fim, ele regerá as nações, significa que a igreja como um todo, está destruindo os seus inimigos. Não significa que nós, aqui da congregação, vamos ganhar um cetro e vamos reger as nações. Mas a igreja de Cristo, conforme for passando o tempo, ela terá autoridade sobre as nações. Como nós cremos que o reino de Cristo vai ter um fato sobre todas as esferas da sociedade, acreditamos que um dia as leis que estarão nessa terra serão a lei do Senhor que vão reger esse mundo. A gente não leu o Salmo 2? Lembra que o Salmo 2 está dizendo assim, olha, os reis da terra zombam, né? Mas aí depois ele fala do filho ungido, ó, beijai o meu filho, e ele herdou as nações. Ou seja, o texto está dizendo que aquele filho, ele vai herdar as nações, ele vai controlar as nações. E enquanto isso, o que os reis da terra fazem? Eles zombam, né? Eles estão zombando. Ah, que filho do ungido o quê? Mas conforme vai passando o tempo, aquele filho que herdou as nações, ele está se aproximando. O reino de Cristo está crescendo. Aqui quando alguém lia o texto assim, ué, mas esse povo aí de Tiatira aí vai reinar sobre a terra, ninguém acreditava. Ou alguém pensar assim, se hoje você acredita que é difícil ser pós-milenista, imagina nessa época aqui. Se você acha que hoje é difícil encaixar o reino de Cristo crescendo sobre as nações, é meio difícil pensar que o nosso mundo moderno, um dia, Cristo, onde as leis serão cristãs, a sociedade será cristã, às vezes a gente fica pensando, nossa, como é difícil. Mas e nesse tempo aqui? Eu digo para vocês, irmãos, que se os nossos irmãos de Tiatira tivessem um deslumbre de hoje,
o que nós temos de liberdade religiosa, como podemos ter o nosso comércio, sem ter que prostrar para nenhuma estátua, eles iam falar, nossa, o reino de Cristo cresceu. Se a gente pudesse conversar com o povo de Tiatira e falar assim, olha, o reino de Cristo está melhor na época de vocês, ele tá maior agora ou ele está maior com vocês? Se você pudesse escolher, o que os membros da igreja de Tiatira iam dizer? Com certeza, eles falaram, não, a gente aqui não pode nem vender o nosso tecido, aí vocês trabalham, vocês fazem tudo isso, e vocês podem crer em Cristo? O ponto é, irmãos, que quando o texto diz aqui, ó, verso 26, ao vencedor que guardar até o final as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro, verso 27, com o cetro de ferro regerá e reduzirá pedaços como se fosse objeto de barro. Esse texto aqui, no final, ele está falando do triunfo da igreja como um todo. Um dia, o reino de Cristo irá governar com um cetro de ferro. Não está dizendo que nós vamos literalmente aqui governar, mas a igreja de Cristo, um dia, ele vai comandar as nações. Pode ter certeza. O Senhor prometeu lá no Salmo 2 que o seu filho herdou as nações. E essas nações vão se render a Cristo. Verso 28. Assim como também recebi do meu Pai, dar-te-ei ainda a estrela do amanhã. Olha só. Como eu falei, cuidado para não literalizar o texto. Porque alguns vão pensar assim, quando eu morrer e quando eu ressuscitar, eu vou ganhar uma estrela. E vocês não vão ganhar uma estrela. Vamos para Apocalipse. Apocalipse 22, verso 16. Olha só, vamos ver o que significa a estrela da manhã. Aqui está dizendo que aquele que vencer vai receber a estrela da manhã. Será que receber a estrela da manhã é receber uma estrela literal? Verso 16. Diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela do amanhã. Aqui ninguém vai receber uma estrela na ressurreição. Mas Jesus está dizendo que essa estrela da manhã é Ele mesmo. Aquele que vencer estará com Cristo por toda a eternidade. Estará no gozo do seu Senhor por toda a eternidade. Todos aqueles que perseveraram, estão perseverando hoje, e perseverar até o fim da sua vida, irá estar com a estrela do amanhã, que é Cristo. Meus irmãos. Agora uma pequena aplicação para nós, meus irmãos, e vamos encerrar. Uma pequena aplicação. E vamos encerrar. Meus irmãos, eu tô procurando sempre fazer aplicações dentro de algum versículo que a gente estudou, para não fazer nenhuma aplicação desconexa do texto. Vamos para o verso 21, e a partir do verso 21 vai ser a nossa aplicação. Diz assim o verso 21, voltando lá para o Apocalipse 2, verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. O Senhor Jesus fala de tempo aqui, irmãos. O Senhor Jesus disse para aquela mulher, isso foi por meio da boca daqueles pregadores, que aquela mulher deveria se arrepender, e ele dá tempo. O que a gente aprende com esse texto? Que o tempo é algo muito precioso. A gente muito não valoriza o tempo. Mas o tempo é muito valioso, meus irmãos. Pensa comigo, irmãos, que se Deus não tivesse dado tempo para nos arrependermos dos nossos pecados. Pensa nisso. Pensa que se Deus não tivesse dado esse tempo, para quando você conheceu o Evangelho, você conheceu o Evangelho, você ouviu o Evangelho, e Deus lhe deu tempo para você se arrepender dos seus pecados. O Senhor deu tempo para aquela mulher não se arrependeu. Graças à providência do Senhor e sua misericórdia, Ele nos deu tempo e nós cremos no Evangelho. Isso nos mostra, irmão, como o tempo é precioso. O tempo para arrependimento. No passado e hoje, nossa vida é uma vida de arrependimento. Nossa vida é uma vida constante de arrependimento. E o Senhor nos dá tempo, dias, horas, anos para nos arrepender. O tempo tem que ser algo que tem que ser anunciado
Até por nós que pregamos, eu e por João. Quando vamos anunciar o evangelho para uma pessoa, a gente tem que mostrar para essas pessoas o valor do tempo. Deus deu tempo para aquela pessoa que está ouvindo o evangelho para que ela se arrependa. Mostrar para ela que a oportunidade de arrependimento é hoje. O Senhor deu tempo de arrependimento. Para as mulheres que vão testemunhar, quando elas testemunham, o valor do tempo. Então essa mulher, essa Jezebel, ela teve tempo para se arrepender. E ela não se arrependeu. E nós, pela graça do Senhor, temos tempo para nos arrepender também. O Senhor nos deu tempo de se arrepender hoje, ontem. Esperamos que cada dia mais Ele nos dê tempo para o arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça usar o tempo para a sua glória. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter o nosso tempo, o tempo que Ele nos dá, para a sua glória. Amém? Amém.